Olá, eu sou o professor Rudis de Jesus, do canal Ensinando Odontologia, e hoje estou trazendo dicas de como o cirurgião dentista deve higienizar e descontaminar as próteses totais dos pacientes usuários deste tipo de prótese. Após a confecção e instalação destas próteses, a maioria dos pacientes não fazem seu controle periódico para fazer a higienização tanto das próteses, assim como o controle dos tecidos que suportam as mesmas. Assim, eles chegam ao consultório com as próteses manchadas, com grande acúmulo de biofilme, além de tártaros em diferentes áreas. Isto traz como consequências, além dos problemas estéticos, problemas biológicos que vão desde áreas de inflamação, candidioses orais e as denominadas estomatite protéticas, que são consequências de fungos que estão em contato com a base da prótese e a mucosa que suportam estas próteses. Tudo isso como consequência do desequilíbrio da microbiota oral e da falta, obviamente, da higienização correta desse tipo de prótese. Assim, o cirurgião dentista se vê na necessidade de fazer uma correta descontaminação das próteses e higiene dos tecidos que suportam as mesmas. Para esta descontaminação, são necessários métodos que atinjam os micro-organismos que estão dentro das porosidades das resinas acrílicas, que são a base destas próteses. Quando o paciente chega com as próteses nessas condições, aonde existe grande quantidade de biofilme e uma contaminação profunda da base das próteses, o paciente por si só ele não consegue remover esse biofilme, além de não conseguir remover os tártaros. Assim, o cirurgião dentista vai fazer esse procedimento, podendo utilizar métodos que normalmente são associados, ou seja, métodos mecânicos químicos, para fazer uma descontaminação o mais profunda possível dessas próteses. Vou apresentar um método mecânico químico onde é associado inicialmente uma descontaminação química utilizando um peróxido alcalino. Para isto, são utilizados aproximadamente 300 ml de água morna. Neste caso, nós estamos aquecendo essa água com um mergulhão. Vamos a colocar a pastilha, nesse caso Corega Tabs, e vamos a introduzir a prótese nessa água por aproximadamente 20 minutos. Após esse tempo, nós vamos remover as próteses e vamos a utilizar com um instrumento que pode ser uma cureta, essas curetas de raspagem, nós vamos aí cuidadosamente removendo os tártaros que estão acumulados normalmente próximo da área dos dentes, na área do contorno cervical dos dentes artificiais. É claro que isso vai acontecer não simplesmente nessas áreas, pode acontecer em outras áreas, e muitas vezes eles são resistentes à remoção. O instrumento utilizado ele não pode ter uma ponta muito aguda, ou seja, não pode ser muito cortante, porque ele pode riscar muito a base da prótese. Então, a ideia é remover os tártaros sem riscar as próteses. É claro que muitas vezes nós nos vemos na necessidade de remover, de utilizar até brocas, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas quando acontece de haver riscos, nós vamos a necessidade de fazer o polimento com borrachas, ou mesmo com um torno de polimento para as próteses ficarem bem lisas, evitando com isso essa facilidade de acumular novos tártaros. Uma questão também que é comum é que muitas vezes os técnicos deixam muito risco nas bases das próteses. E quando você faz uma escultura adequada, você deixa a base bem lisa, isso facilita bastante o acúmulo e contaminação. Após a remoção dos tártaros, vamos a passar a escovação da prótese. Para isso, vamos utilizar uma escova de Robson. Aqui nós vamos utilizar um motor de prótese, que ele tem uma velocidade maior, e isso facilita, e um torque maior, isso facilita a remoção
das manchas, já que a solução do peróxido alcalino ela amoleceu, vamos dizer assim, todo esse biofilme. Então agora precisamos de uma escovação vigorosa para remover esse biofilme que está na superfície e as manchas que estão na superfície da prótese. Como vemos neste caso, tanto a descontaminação química quanto a escovação vigorosa não foi suficiente para remover todos os tártaros e as manchas que estavam na superfície da base da prótese. Assim, nos vimos na necessidade de utilizar uma broca, nesse caso uma broca diamantada, de baixa rotação, para poder facilitar a remoção mecânica desses tártaros. E, claro, posteriormente, utilizando um torno mecânico para poder fazer o polimento final da prótese. Finalmente, e após o processo de polimento final da prótese, é possível observar que a técnica e o método utilizado ele foi eficiente na remoção da grande maioria dos tártaros e das manchas e a descontaminação da base da prótese. São dicas que nós podemos dar baseado na experiência diária do consultório e que são eficientes no tratamento e na melhoria de nossos pacientes. Gostou? Mande seus comentários e inscreva-se em nosso canal, que sempre estaremos postando material interessante que ajudam ao clínico no dia a dia.